noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Ô, glória! E começando um Papo de Cristão, mais um Papo de Cristão na segunda-feira, dia 12 de maio. Domingo passado agora foi Dia das Mães, já quero aqui deixar meus parabéns, né, a toda mamãe, né, que com muito suor, com muita luta cria os seus filhos. É a mãe onde que Deus usou, né, a minha e a sua mãe para hoje nós estarmos aqui, né? Eu tenho certeza que a sua mãe é bênção, eu tenho certeza que ela é bênção no meio da sua família, no meio da sua parentela. Deus abençoe as mamães, né? Glória a Deus por isso. Hoje o Papo de Cristão vai começar a falar sobre um pouco de Tiago, capítulo 1, verso 27, né? Poucos gostam de falar sobre isso, sobre esse papo. Ele é meio, né? Poxa, pastor, como é que ninguém gosta de falar sobre esse assunto, ninguém gosta de falar sobre esse papo, é porque, irmãos, eles tiram o crente da zona de conforto, né? E quebra muito tabu e tira o escanteio da religiosidade. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas tudo bem, vou começar a perguntar primeiro para você como é que foi o teu final de semana. Foi bacana? Foi bom demais? Foi bênção? Eu espero que tenha sido uma bênção, que tenha, né, tido momentos muito felizes, muito alegres. Se não, por aventura não foi dessa forma, que Deus possa proporcionar momentos para você felizes mais adiante, mais à frente, porque Ele sempre nos molda, Ele sempre trabalha em nós para que nós possamos se tornar pessoas mais fortes, pessoas que conseguem vencer e chegar a mais adiante. Oh, glória! Quero já mandar aqui meu abraço aqui, né, ao pastor Davi Rocha, lá de Santa Cruz, um amigo fiel aí do Projeto Missões, da Rádio Missões Web, está sempre compartilhando, está sempre ligadinho com a gente, o tio Claudinho, o mestre Guido, todos aí juntos nessa corrente do bem de Tiago, capítulo 1, verso 27. Hoje, né, quero mandar um abraço ao pastor Irã Júnior, lá da Igreja Batista Aliança Eterna, a missionária Ivonete, a missionária Tamiz, né, que vão começar sábado agora com um programa novo, né? Vamos estar já um programa novo aqui na grade da Missões Web, muito esperado, muito aguardado, vai ser bênção, né? Essas duas missionárias evangelistas mesmo no sangue, né? Deus instituiu, está sempre correndo atrás, está sempre evangelizando. E não fique de fora não, tá, irmão? Não perca não. Dia 17, sábado, às 19 horas. Às 19 horas, tá? Não fique não, ó. Preste atenção. 17 de maio, às 19 horas, você não pode perder. Estreia o programa Conectados com o Reino de Deus. Terá a apresentação das missionárias. As duas. Nossa, vai ser bênção. Vai ser bênção. Anote aí, 17 de maio. Não esquece não, hein, galera. Sábado próximo agora, tá? Você não pode perder. De maneira alguma. De maneira alguma você pode perder, né? De maneira alguma você pode perder, né? Que Deus abençoe, tá? Então vamos seguir logo em frente aí, né? Com um Papo de Cristão. O que você acha, irmãos? Vocês que vão assistir aí pela live, vocês que estão aí na Rádio Missões Web, você aí de Nova Iguaçu, né, que tem dado sempre aqui uma audiência legal, você aqui de Japeri, nossa, também tem dado uma audiência legal, Paracambi, Santa Cruz, você aqui do Rio, tô falando aqui do Rio, tá? Seropédica, Bangu, tá sempre dando uma audiência aqui na Rádio Missões Web. E você, meu amado, de Minas Gerais, São Paulo, você que é aí de Amazonas, ligadinho aí nas rádios que transmitem, as rádios webs que transmitem também o programa Papo de Cristão, né? Pega a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Poxa, não esquece não. Aproveita aí do seu smartphone, você que está só aí no seu smartphone, que não está ligadinho aí, ou vai ver depois aí no YouTube, que depois que a live acaba aqui, nós colocamos o vídeo no YouTube no nosso canal. Vai lá no nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, né? Nós precisamos que você se inscreva, para que o Evangelho venha alcançar e quebrar a religiosidade,
essa muralha que é colocada entre a ligação do homem com Deus, né? Religião é uma coisa, é religar o homem com Deus, mas religiosidade é diferente de ter uma religião, e você vai passar a entender por quê, tá? Então fique ligadinho aí no Papo de Cristão de hoje, vai multiplicando, vai passando esse link aí da rádio www.tvradio.ong.br, tá ok? E lembrando a vocês que eu não estou atrás de like, não estou atrás de fama, eu estou atrás de levar o evangelho para que haja libertação, para que haja cura, restauração de vida, restauração de famílias, assim como houve na minha vida, na minha família, né? Quando eu comecei a entender realmente o que é o evangelho, o que é ter uma relação com Deus, o que é ter uma intimidade com Deus, eu fui entender que realmente Ele restaura, Ele cura, Ele sara, Ele transforma o homem, Ele transforma o velho homem numa nova criatura. Ô glória! Então fique ligadinho, tá? Nos ajude aí, vai lá no YouTube, lá procura lá o canal da Missões Web, se inscreve, ativa o sininho, tá? Não é para ganhar dinheiro, nada disso, tá? É para levar o evangelho, para que mais famílias venham conhecer Jesus e entrar neste amor. Por quê, irmãos? Para mim, o ministério de qualquer cristão é a sua família. Em primeiríssimo lugar, é a sua família. Eu já padeci muito por não entender isso, até mesmo depois de crente, depois de me dizer cristão. Eu padeci muito por isso. E depois que eu fui entender que o meu Deus é o Deus da família, que quer você e sua família cresça, que quer que você e sua família viva em amor e fraternidade, e a minha vida se modificou, né? É aquele milagre da água para o vinho, né? Quem me conhecia passou falando, meu Deus, não acredito. Falei, acredita, Deus ainda faz milagre. Às vezes você está esperando um milagre na tua conta bancária, às vezes você está esperando um milagre na sua saúde, às vezes você está esperando um milagre de uma forma diferente, né, de querer ser notado. Não. Deus faz milagres, transforma o homem, o velho homem, num novo homem, e nos concede o direito de chamá-lo de pai, porque somos chamados de filhos. Filhos por adoção, mas filhos. Conseguimos o perdão, a graça, o perdão que nós não merecíamos, mas Ele nos deu por amor a nós. A palavra vai dizer que Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por mim e por você na cruz, para que nós possamos nos arrepender e se voltarmos para Deus. Oh glória, louvado seja Deus, né? Então, eu quero já deixar aqui meu agradecimento às pessoas que me ajudam lá no projeto, às pessoas que chegam, não desiste, pastor, vai em frente que Deus é contigo, aqueles que me dão palavra de incentivo, aqueles que puxam a minha orelha, aqueles que me deixam críticas construtivas, não críticas para te abater, para te deixar desanimado, não. Mas você conhece as pessoas que são de Deus, você pode ter certeza. Oh glória, então você que está ligadinho aí, né, na Rádio Missões Web, baixa lá o nosso aplicativo também, não deixa passar não, vai lá, baixa o nosso aplicativo porque você vai carregar a rádio. Tem um programa Adrenalina, tem um programa Diante do Trono, tá a programação da Missões Web, nossa, tá bombando mesmo. E também tem um programa muito bom mesmo, que se chama Semeando a Palavra. Ali tem palavras de fé, palavras de ânimo, palavras que vão fazer você crescer na graça e também no conhecimento. Tudo isso tá onde? Na Missões Web, nessa rádio que faz missões com você. Você que tá ligadinho aí, meu irmão, você que tá ligadinho aí, meu irmão, pega a tua Bíblia. Ô glória, né? Vamos lá pro livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago depois de Hebreu. Tiago depois de Hebreus. Tiago capítulo 1. Para a gente começar a entrar na palavra, né? Começar a entrar na palavra. Ele vai começar falando aqui das provas, né? E no versículo que poucas gente
falam, ou poucas pessoas pregam, né? Por que poucas pregam sobre isso? Porque vai ter que cortar a carne, vai ter que tirar da zona de conforto, né? Então vamos lá, vou ler do 19 para cá, tá? Tiago capítulo 19 para cá. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ao qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, agradando vós com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho e o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que tenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvintes esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção que há no mundo. Oh, glória, muito bom, né, irmãos? Aqui Tiago, ele, né, se expressava ali sobre os judeus que não queriam dar um braço a torcer sobre o evangelho, sobre a graça, né, e continuava achando que os rituais poderiam salvar, ou agradava a Deus, se tornando pessoas meramente religiosas. E Tiago falou: não, você fala bem, né? Mas não a pratica. E aqueles que ouviam era a mesma coisa, se concentravam nas sinagogas, nos templos, e ouviam, mas não era somente bons ouvintes, bons pregadores, mas eram péssimos na prática, pessoas que davam mais valor aos rituais religiosos do que a prática do evangelho, do que Jesus nos deixou para ensinar. Então eles lutavam contra isso, de aceitar o evangelho. E que para ser salvo, irmãos, todos teriam que ser convertidos de novo. Todos, judeus, gentios, todos. Porque a Bíblia vai nos falar que não havia salvação, todos nós estávamos mortos, então todos nós tínhamos que se converter a Cristo de novo. De novo, não, se converter a Cristo, porque nós estávamos mortos. Já tinham esses atos religiosos, aqueles rituais, tudo que nós falamos no programa passado, né? Mas Jesus veio para quebrar todo o paradigma. Ele veio para virar a página. Em Coríntios, ele vai falar que a lei foi abolida por Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3. E ele aboliu a lei. E os judeus, os maiorais ali, teimavam em não aceitar isso. Mas eram bons de falar, eram bons de ouvir, se reuniam, ouviam os discursos, ao ponto de Tiago falar que enganavam uns aos outros com vãos discursos. Não é diferente, irmãos, no tempo de hoje, e não estou... Sempre quando eu falo aqui, eu deixo bem claro, você que é ouvinte, aí que você está ouvindo pela rádio, vocês que vão ver o vídeo, eu não faço um ajuntamento. Eu não estou colocando todo mundo junto nisso, porque eu sei que há pessoas guerreiras, pessoas que trabalham no evangelho, se dedicam sem querer lucro, né? Doam o seu tempo
tempo, se é alguma coisa que a gente tem preciosa na nossa terra, na terra onde nós estamos, quer dizer, é o nosso tempo. A Bíblia vai falar em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Deus dá esse tempo determinado. E o tempo se torna uma coisa valiosa para mim e para você. Então Tiago, ele exortou ali os judeus para a prática do Evangelho. Não somente falar do Evangelho, mas praticar o Evangelho. E uma coisa que ele deixou bem claro, ele falou, isso aí é mera religião, isso aí não está agradando a Deus, porque a religião que agrada a Deus é essa, cuidar das viúvas e os órfãos da sua necessidade e se afastar da corrupção que há no mundo. Se você, querido ouvinte que está aí, você rapaz, você moça, você senhor, você que está aí ouvindo a Rádio Missões Web, se você quer agradar a Deus, é essa religião pura, imaculada, que agrada a Deus, é essa, ajudar as viúvas e os órfãos na sua necessidade e se afastar da corrupção que há no mundo. Essa ligação que agrada a Deus, você com Deus, o que te liga, se a religião é religar com Deus, o que te liga a Deus é a prática do Evangelho. Não somente a fala do Evangelho, mas a prática, você praticar e atentar para essas pessoas. O que é viúva? O que é o órfão naquela época? Eram pessoas que não tinham ninguém por eles, eram pessoas que eram necessitadas de uma ajuda, não tinham como se ajudar, né? E naquela época era ainda mais difícil do que é hoje. Então, Tiago falou, olha só, você quer agradar a Deus? Para com essas meras aí, né? Você está fazendo os meros atos religiosos, achando que vai agradar a Deus. Eu falei, não. Opa, a religião pura, maculada, que agrada a Deus, é você ajudar as viúvas e os órfãos e se afastar da corrupção do mundo. O que é se afastar? Permanecer santo, fora da corrupção, fora da prostituição, do adultério, fora dessas coisas todas que o mundo tem para nos oferecer e tenta nos corromper e nos contaminar. Isso eu falo, irmãos, não é só do lado fora das pessoas que, vamos dizer assim, ímpias, não. Dentro do nosso meio ali também tem pessoas que querem nos corromper. Querem nos levar a uma prática que não é a do Evangelho. Hoje eu vou deixar que você que está nos ouvindo aí, vou deixar, o que você acha? Será que nós estamos religando com Deus? Será que nós estamos preocupados com os necessitados? Será que nós estamos preocupados com as nossas crianças? Ou nós queremos, como o Tiago falou, agradarmos nós mesmos, ter a nosso clube ali, eu falo sempre clube social, agradar só os nossos mesmos ali. Será que é isso? Será que não queremos atentar para aqueles que precisam da gente, da ajuda da gente? Hoje a gente cada dia mais está difícil, mais difícil de você achar. Cada dia mais está ficando singular. Não uma igreja, instituição, eu falo, congregação, fazer isso. Mas pessoas singulares, elas próprias, tomar essa iniciativa. Igreja, tá? Igreja. Tomar essa iniciativa de ir lá ajudar. Porque eu vou tornar a dizer, nós, igreja, a placa, estamos preocupados nas nossas festas, aniversário do templo, aniversário do varão, aniversário da varoa, aniversário das crianças, enfim, aniversários, do que se preocupar com a religião pura e imaculada que agrada a Deus, que é ajudar essas pessoas. Ajudar que nós não fazemos, mas isso há bastante tempo eu observo, gente. Eu sou uma pessoa que sou muito ativa. Eu estou sempre para lá, para cá, para lá e para cá. E eu vejo que é difícil encontrar. Claro, irmãos, nem todas as congregações têm condições de se ajuntar. Irmão, mas a vontade ela tem que existir. O fogo no altar tem que continuar queimando para a religião que agrada a Deus. Ele não tem que só queimar para as festividades, não tem que só queimar para os congressos. Ela tem que queimar também para a religião pura e imaculada que agrada a Deus, que é buscar, que é ajudar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Ah, mas
se fica difícil, então fica difícil, vamos fazer o que é prioridade no Evangelho. Festa de templo não é prioridade no Evangelho. Festa de varão não é prioridade no Evangelho. Festa de varoa não é prioridade no Evangelho. Festa para as crianças não é prioridade no Evangelho. Eu estou falando, irmãos, é nós tirarmos para nós mesmos só. Eu não sou contra a festa, tá? Vou deixar bem claro que não sou, já sempre falei isso. Não sou. Desde o momento que você consiga ajudar as pessoas. Que é aquilo ali que você consiga estender a mão, né? Para aqueles necessitados. Pô, mas às vezes, irmão, tá tendo festa num templo aqui, do lado tem gente doente passando mal, não tem remédio, não tem comida, não tem nada, no mínimo, e o pau tá quebrando ali, glória, pula, roda no poder, salta. Pô, não é possível eu ver o anjo, ver aquilo, mas não ver o irmão que tá do lado, que é vizinho, que tá na rua, com a necessidade, vê tudo, o varão, a varoa, vê tudo, vê até o terceiro céu, mas não consegue enxergar o varão e a varoa que está com necessidade, ou o vizinho. Não é só crente não, irmão. Não é só crente não. Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Ainda mais um que não tem, confessa a mesma fé que nós temos o dever também, se eles tiverem necessidade, de nós estendermos a mão e ajudar. Primeiro os domésticos, a Bíblia vai nos ensinar isso. Mas não falou para ficarmos só nos domésticos, falou para a gente ir além, sair das paredes, igreja, para fora, chamados para fora, sair para fora. Paulo, quando saiu numa viagem missionária, quando ele estava indo para lá, se reuniu com os maiorais da igreja, a primeira coisa que ele falou é que Paulo cuidasse dos pobres, dos doentes. E Paulo respondeu: não, isso eu tenho feito com diligência. O que é com diligência? Diligência é quando a gente procura, irmão. A polícia vai sair uma diligência. Ele vai sair para procurar alguém. Então, quando Paulo falou que ele faz isso com diligência, ele sai procurando, ele não fica... não tem ninguém, fechando os olhos, fingindo que não está vendo a necessidade do irmão, a necessidade da irmã. Ele está vendo, não, ele está com diligência, ele está procurando, ele está atento para essas coisas. E a igreja, hoje, infelizmente, já não tem mais os olhos atentos para essas coisas. Não tem, irmãos. Não estou generalizando, não. Como eu falei, tem igrejas que estão aí dando aula, mas na sua grande maioria se preocupa com outras coisas. E o Tiago ele veio falando para aqueles que se citavam como religiosos, que eram muito bons de falar, de criticar, de apontar, né? Não se conseguia frear sua boca, sua língua, não conseguia, ele estava o tempo todo apontando em termos religiosos, né? Quando ele está falando está no seu mero religioso, ele está falando de pessoas que achando que faz o ato religioso é mais santo que o outro, né? Não, eu sei esse mês, o outro, o fulano não sei, está em pecado, eu vou para o culto, todos os cultos, não falta uma, eu sou mais santo que aquele que falta, mas não sabe se aquele que falta está doente, não sabe se aquele que falta está precisando de um alimento, não sabe se aquele que falta mora longe, está chovendo, não dá para chegar até a igreja, ele não tem carro, mas larga o aço naquele que não vai, né? Poxa, tem fé pouca, tem isso, mas de repente aquele que falta o culto trabalha muito mais para Jesus, agrada muito mais a Deus, porque pratica a religião pura, imaculada, essa que agrada a Deus, do que muitos que estão lá para ter um ato religioso. E quando sai dali, continua a pecar, continua a falar mal do irmão, continua vendo novela da Globo, continua vendo novela que tem beijo gay, não tenho nada contra, irmão, essas coisas. Mas para mim não dá, eu sou cristão, eu sou evangélico, para mim não dá para essas coisas. Né? E continua falando mal do irmão, continua isso e aquilo outro, e vai embora e acha que é mais santo porque vai no final do mês, vai lá toma ceia, vai lá assiste todo o culto, vai todo dia estar na igreja, né, não perde um dia e acha que é mais santo que o outro, entendeu? Mas não vai na rua para evangelizar, não sai na outra, não está evangelizando ninguém, tem oportunidade, né, para evangelizar, não evangeliza, não ajuda, não visita os doentes, não visita os órfãos. Uma vez eu propus aqui, falei, vamos fazer as nossas festas dentro dos asilos, dentro dos orfanatos, vamos fazer as festas, porque aí pelo menos vai contribuir com as pessoas no centro de recuperação, né? Então eu deixei isso aqui. Eu sou bem direto, pastor, mas eu falo no que está ali. Mas como assim? Como assim? Mas lê lá o capítulo 1 de Tiago. Eu não vou ler ele todo para não ser extenso. E esse capítulo, Calvino, no
queria nem que botasse nos canônicos, eles queriam tirar fora. Para tu ver, porque ele via muita falta de prática, ao ponto no capítulo 2 de Tiago, ele falar que, poxa, que proveito tem eu ir lá orar na casa do irmão, o irmão com falta da necessidade dos alimentos cotidianos, de alguma necessidade de algum remédio, e eu sair de lá e dizer amém, né? Que proveito tem disso? Tiago falou, a fé sem obras é morta. Ele afirmou isso. Querido, nós temos que produzir para o reino. Se Deus quisesse que nós só sentássemos e cultuássemos Ele, tinha já nos levado para o céu, para a gente estar diante do trono dele, como os serafins, os 24 anciões, está lá dizendo santo, santo, santo és tu, Senhor, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas não, Ele nos deixou aqui como igreja para que nós possamos semear, para que nós possamos ainda pregar, para que nós possamos arrancar almas do inferno para o reino do céu. Mas o Tiago falou, mas só a fé sem obras é morta, irmão. Quanta gente vê que não tem mais campante. Eu não sei porque eu sou, pastor, tu já tem 50 anos, isso é coisa da antiga. Era difícil, irmão. Naquela época, a gente entrar no culto e levasse 1 quilo de alimento não perecível para deixar na caixinha ali, para o irmão mesmo da congregação necessitado, ou alguém ali da vizinhança, alguém da localidade estivesse passando necessidade, para a gente poder levar. Era sempre, quase todo o culto, as pessoas levavam para juntar. Está se perdendo isso. A Bíblia vai falar, em Mateus, que o amor de muitos se esfriarão. Jesus não estava falando, o de fora já está frio, irmão. O de dentro é que esfria. Né? O amor de dentro se esfriarão. E isso ninguém está mais ligando para fazer essas coisas. Mas quer praticar um ato religioso, dar mais valor a um ato religioso do que ajudar o próximo. O que Deus vai se agradar mais, irmão? Presta atenção, o que Deus vai se agradar mais? Você ajudar uma família? Você ajudar uma família que está precisando tirar um filho das drogas? Você ajudar uma família que está com falta de alimentos ali não perecíveis, na sua necessidade? Ajudar uma família que está doente? Ajudar um enfermo que está ali, não tem parentela? Você ficar ali, ajudar aquela pessoa? Ou do que você fazer atos religiosos? Aí você pergunta na sua oração aí para Deus, Ele vai te responder, poxa. Ele me respondeu, Ele mudou a minha vida. Fez eu me transformar no Renato que eu sou hoje. Poxa, o pastor é maluco, faz aquilo lá, faz não sei o que lá. E muitas das vezes, irmãos, é sozinhos. Tem pessoas que me ajudam, me ajudaram, sou grato por isso, mas muitas das vezes é sozinho. Ajuda o apoio da minha família. Muitas das vezes. Hoje temos lá um espaço, a Igreja Batista, através do pastor Irã, deixou o taekwondo, a rádio está aqui, vocês estão vendo aqui, a minha antessala, e a luta, isso foi enxertado dentro de mim, e a oração para o Senhor me constituiu crente para eu ficar parado, sentado no sofá, olhando a banda passar, as pessoas se perder, as crianças entrar para as drogas, o outro para o alcoolismo, o outro para a prostituição, as famílias, um entrar para o tráfico. O Senhor me instituiu teu filho para eu poder ficar assistindo essas coisas, dizer eu sou santo, eu vou para o céu, é que eles vão tudo para o inferno, e eu sem poder fazer nada, eu não vou fazer nada. Querido, querida, não foi isso para que Deus nos escolheu para isso, para ficar vendo a banda passar, não. Deus nos escolheu para mudar o quadro, mudar de postura, mudar de vida. Ok? Cuidar da nossa família com amor, com zelo, lutar por ela a todo momento. Mas também ter íntima compaixão com o seu próximo. Em Salmo 4:1, vai falar que quando você tem isso, quando você se propõe a ajudar, você é um bem-aventurado. Salmos 41, verso 1. Olha só, bem-aventurado é aquele que atende o pobre, e o Senhor o livrará no dia do mal. Bem-aventurado aquele que ajuda o pobre, e o Senhor o livrará no dia mau. Quem ajuda o teu irmão, quem ajuda o teu semelhante, Deus guarda no dia mau. Estamos vendo aí as coisas piorando na nossa nação.
Estamos vendo aí as coisas cada vez mais difíceis. São dias maus que estão vindo aí pela frente. Mas Deus se lembra daqueles que quando aqueles outros estavam nos dias maus, você levantou a mão para ajudar, você dividiu o que era seu com eles. A Bíblia o tempo todo ela aponta, ela tenta, para nós servos de Deus, ajudar o nosso próximo. Não só de palavras não, irmãos. Atenta do ato prático, de estender a mão, de dar um prato de comida, de dar um remédio, de visitar o lar, de estar ali dentro do lar, visitar uma família que, né, não anda bem das pernas, né, num casamento ou que seja, se assim Deus dá a brecha de chegar lá. Mas a gente não pode fazer as nossas congregações de alçapão, ficar aberta, ao que cair, caiu. Não, queridão, não. Tem que montar estratégias. Tem que sair às ruas. Tem que sair às ruas. Você que tem tempo, você que está aí, né, jovem, a palavra de Deus vai dizer que a força da igreja está nos jovens. Se prontifique para essa grande obra que Jesus te chama. Então, irmãos, o que eu tenho notado, não sei vocês aí, você que está ligadinho aí na Missões Web, o que eu tenho notado? Eu tenho notado a degradação da prática e o aumento da teoria. Hoje todo mundo quer ter diploma, mas poucos querem fazer alguma coisa para ser merecedor, apesar que nós não somos merecedores de nada. A graça é um perdão de Deus, é um favor que nós não merecíamos, se chama graça. Essa religação se chama graça. E ela veio para nos fazer conhecer Deus. Que nós estávamos desconhecidos de Deus. Isaías vai falar que nós estávamos como ovelhas perdidas sem pastor. Irmãos, para você ter uma ideia. Mas como é que eu posso ser uma ovelha perdida? Nós estávamos assim. Então, hoje tem poucas atividades de sair às ruas. São pouquíssimas as igrejas que fazem isso, tá, irmãos? São pouquíssimas. Se quiser me cancelar, me cancela. Já falei que eu não estou aqui para ganhar like de ninguém, nada disso. Tá? Hoje, se quer ver eu ter bastante like aqui, eu começar a revelar o número de CPF aqui, rasgar documento de câncer, dizer que está curada e essas coisas, eu começar a falar mentira para você, aí começa a dar like, dar coisa, porque as pessoas gostam de idolatrar as outras. O ser humano tem essa coisa, gosta de idolatrar e ser idolatrado. E hoje, a maioria, infelizmente, a maioria dessas congregações, acho que hoje andam cheias, é isso aí. É muita revelação, muita adivinhação, muito disse que você isso. Rapaz, era para eu estar na África, de tanta revelação que eu recebi, que eu ia pegar um avião, que eu ia para lá. Pastor, o senhor não morreu ainda, eu sei. Eu sei que eu não morri. Mas quando eu botei os pés no chão, na rocha, com a palavra de Deus, a minha vida começou a mudar. Começou a se transformar. Não fui mais atrás de revelação, não fui mais atrás de profeta. Diz o livro de Lucas lá, vai dizer que, depois de João Batista, a profecia é a Bíblia. Ok? Tem mais. Você pode ter uma crise de revelação, acredito, poxa. Mas a minha profecia, a qual eu espero que vai dar certo para mim e para a sua vida, é a palavra de Deus. Ok? Ela que me fez eu produzir, ela que me fez eu sair às ruas, ela que me fez me enfiar dentro de comunidade para pregar para drogado, para pessoas que estavam naquelas situações aí que a gente sabe, e ter êxito em muitas das vezes, ela que me fez conhecer pessoas maravilhosas, como eu falei aqui, que se juntamos, tem a época do futebol solidário que foi mais de 1 tonelada de alimento não perecível distribuído para as famílias necessitadas, para centros de recuperação. Nós temos que produzir, irmãos. Mas você, as obras não te salvam. Vamos lá, Efésios vai dizer que nós somos salvos, versículo 8, Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça, para que nenhum homem se glorifique. Mas vai lá no versículo 10, vai dizer o quê?
Nós somos feituras do Senhor, nascidos em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras. Quem é nascido de Deus anda em boas obras. Ok? Bota isso na sua cabeça, né? Então, irmãos, eu tenho percebido essa diferença, né? São pouquíssimas, cada ano que passa diminui mais ainda, né? Hoje mexe mais com o sentimental das pessoas do que fazer elas produzirem algo, né? Sentimental, choro não quer dizer arrependimento, não. Choro, gritaria, lágrima, não quer dizer arrependimento, é mudança. Mudança de caráter, é você mudar de atitude. Poxa, eu me arrependi, não vou fazer. Isso é arrependimento, é mudança de vida, nos faz se arrepender. Isso aí é avivamento, mudança de vida. Avivamento não é pular, avivamento não é saltar, avivamento não é falar em línguas. Não, avivamento é mudança de vida, mudança de postura. Ok? Isso é avivamento. Eu não sou aquele cara teólogo, mas poxa, se você passar a ler a Bíblia, você vai entender que avivamento é isso, né? Você vai ver que a árvore, ela dá fruto, irmão. Ela dá fruto, não faz um barulho, ela vai crescendo silenciosamente ali. Quando vê, ela está cheia de flor, depois está florindo, de florir ela dá frutos, e os frutos dão sementes, e as sementes brotam novas árvores. Isso é avivamento. Prazer, crente. Ô glória, né? E em Provérbios 19, 17, de 19, 17 até o 19, vai dizer que quem dá aos pobres, empresta a Deus. E ele diz que ele não vai dever nada a ninguém. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia toda vai te citando você praticar a bondade, a caridade. Tem gente que tem um coração endurecido mesmo, fica duro. Vê as pessoas ali numa necessidade, irmão, vamos orar, vamos fazer isso. Abre uma campanha de 10 dias, de 15 dias, mas não vai lá ajudar o irmão. É mais fácil só orar, pô. Ele diz, quem ajuda os pobres. Ato de caridade, está falando pobre, ato de caridade, você ajudar essas pessoas que necessitam, empresta a Deus. Aí no 19 vai dizer que ele não deve nada a ninguém, ele não sai devendo, não fica devendo nada a ninguém. Você está entendendo, irmão? Onde o teu coração duro pode estar te deixando fora? Se uma pessoa te empresta, você não esquece dela, né? Você lembra dela o tempo todo. Não é isso ou não? Ali ele está dizendo que quem dá aos pobres, como se emprestasse a Deus. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Então ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você. Tem uma passagem do bom samaritano, irmãos, que vai dizer que vai deixar já aquele ali caído, ele vai deixar na hospedagem, depois de ter botado azeite e vinho nas suas feridas e atado as feridas, largou numa hospedagem e disse para o hospedeiro, olha só, eu vou deixar aqui dinheiro para você dar roupa, comida para ele, se por acaso você gastar mais, quando eu voltar, eu acerto contigo todas as coisas. Quem era esse bom samaritano? Era o próprio Deus, o próprio Jesus. Né? Ele estava contando dele mesmo, então ele estava falando para o estaleiro, eu deixo aqui, para você cuidar desse doente, desse que está ferido. Né? E quando deixei isso aqui para você, mas se você gastar mais, irmão, não se preocupa não. E quando eu voltar, eu vou acertar tudo contigo. Eita, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então ele não fica devendo. Você que faz uma caridade, você que é bondoso, que tem, olha todo mundo com, não, que aquele ali é malandro, que aquele ali é esperto. Eu já passaram a perna em mim várias vezes, irmãos. Mas Deus vai nos dando um óleo de águia. E a gente não pode jogar um por todos e nem todos por um. Cada caso é um caso, como eu estou falando aqui, eu não estou julgando todas as congregações, não, estou falando para alertar aquelas que não fazem. Aquelas que não querem promover a área social, mas a área social então me prova que não é para fazer. Esse Jesus, que era Jesus, a multidão que o seguia, ali muitas das vezes ali
sem ter o que comer, ele multiplicava, ele ajudava, e depois, quando ele passou a caminhar, as viúvas, as esposas da gente importante, dos senadores que seguiam Jesus, ajudavam a Jesus, para que ele pudesse ajudar ali, alimentar aquele povo que estava ali, né? Então, não estou falando isso que eu vou ter falado, não estou generalizando, não estou falando que todo mundo está fazendo isso. Não estou falando nada disso. Ah, ninguém está fazendo. Estou falando, a gente está pregando, tá lançando a palavra para que, né, as pessoas se alertem. Poxa, é mesmo? Eu tô virando um mero religioso. Né? Eu tô lá, né, eu tô quietinho, mas eu tô um mero religioso. E o diabo, ele não quer você quietinho mesmo, ele quer você parado, ele quer ver você sossegado, com a vida mansa, com os pés pro alto no seu sofá, né? Vai lá, né? Ele quer te enganar de uma tal forma: eu vou fazer o ato religioso, acabou, vou perder lá antes da ceia, vou pedir perdão a Deus ali, vou tomar minha ceia, opa, já faço parte do corpo com Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo é dividir o pão. É dividir o vinho. Foi Jesus na ceia, quando ele foi partindo o pão, ele pegou um pedaço de pão e foi partindo, fazer isso em memória de mim. Ele estava dividindo o pão. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Oh, glória! Então, em Isaías 58, vou ver aqui, Isaías 58, vai falar sobre Isaías 58. Deixa eu ver se é... Ai, meu Deus, vai dando uma... Cantares. Isaías 58, 7, vai dizer... 7, 6 e 7, né? As pessoas fazem o ato de jejuar, aquelas coisas mais e tudo mais, né? Ok. Temos que jejuar mesmo, temos que buscar Deus. Mas olha o jejum que agrada a Deus. Presta atenção. Já falar Isaías lá 58. Olha, 58, 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soldes as ligaduras da impiedade, que desface as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Aí no 7. Porventura não é também que repasse o teu pão que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras? Então romperá a tua luz com a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua reguarda. Desculpe porque eu tenho que fazer óculos, mas você percebe que você fazer o bem às outras pessoas, ajudar a repartir o pão, você é curado. Você fazer o bem, você cura suas feridas, cura seu lado interior, sentimental, cura a tua mágoa, a tua raiva, se você teve de alguém, se alguém te fez o mal. Você entendeu como é importante isso? Fazer o bem? E o tempo todo, no Velho e no Novo Testamento, ele manda os filhos de Deus, o povo de Deus, olhar para os pobres, para os necessitados. O tempo todo ele manda olhar para essas pessoas. O que nós estamos fazendo agora? Estamos fechando os nossos olhos. Estamos escolhendo o evangelho. Eu quero praticar esse aqui. Ah, mas pastor, mas um foi chamado para pastor, Querido, ele chamou tudo isso pelas congregações, para a igreja dele. E isso que eu estou acabando de falar aqui também é para a igreja dele. Ah, mas eu tenho um dom. Eu sei que você pode ter dom de ensinar, ou ter um dom de cuidar, pode ter cedo. Mas você que é líder de congregação, você que comanda aí a sua igreja. Ah, não, aqui eu só ensino. Não, aqui a gente só ora. Aqui não.
Você foi chamado para pastor, um foi chamado para bispo, outros para apóstolos, mas é para viver junto. É para fazer todas as coisas que estão nesse livro. Ok? É você ensinar as pessoas da sua congregação que elas têm que ter amor ao próximo, ter íntima compaixão. É você ensinar como? Na prática. Tiago chamou a atenção aqui. Ei, que adianta fazer isso tudo aí, ir lá e orar, ir lá ensinar, e o cara tá passando fome e eu não posso ajudar, e o cara tá doente, não tem dinheiro para comprar um remédio, o cara tá desse jeito, ou tá daquilo outro, e eu não posso ajudar? Que proveito teria nisso? Tiago falou isso. Isaías 58, 7, 6, 8, 9 vai dizer que o jejum que agrada a Deus é esse. É você ajudar as pessoas, ter carinho, olhar. Por isso eu falo aqui que eu sou atento a essas coisas. Cada dia mais se tornam menores os números de congregações que ensinam os seus membros a praticar a boa obra, ter o ato de carinho, o ato de caridade, o amor ao próximo. Vai vencer, vai passar por isso, vai ser curado, vai ser não sei, e por isso ele vai passando, a pessoa acha que está ali só para ganhar aqui nessa terra. E a Bíblia vai nos garantir, em Mateus falou assim, não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrompe, o ladrão pode roubar, mas ajuntai tesouros no céu. O tempo todo ela vai nos ensinando sobre isso. Aqueles que têm coração duro. Vamos lá para o livro de Deuteronômio 15. Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, 7 vai dizer: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Eita glória! O tempo todo a Bíblia nos ensinando a ser caridoso, o tempo todo a Bíblia nos ensinando a repartir, o tempo todo desde o Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, se eu for entrar no Novo Testamento mesmo, vai ser porque as pessoas, pastor, ele está na graça, agora o Velho. Eu estou te mostrando no Velho. Eu estou te mostrando no Velho. E as pessoas endurecem. O que acontece? Chega na igreja, não estou falando todas, irmão, pelo amor de Deus, não generalize. Eu estou falando, a maioria da gente chega, o irmão está necessitado, o irmão está com isso, o irmão está com aquilo. O que a gente ouve na maioria das vezes? Vamos orar. E aquela oração, ora ali um pouquinho, ora ali, fica na oração e nada se resolve. E nada se resolve. Aquele estender de mão. Mas quando tem que repartir, fazer alguma coisa, comprar uma roupa, comprar isso para alguma coisa para dentro da congregação, o que acontece? É rápido. Aparece um montão de voluntário, isso, agora pede para ajudar alguém. Eu sei que eu estou falando, irmão, que eu faço muito isso, eu penso nos grupos, é mais dificuldade. É muita dificuldade. Deus toca no coração de um, de outro, é incrível, irmãos, eu não estou falando mal disso, mas a maioria que ajuda para dar alguma coisa são pessoas que não são religiosas, não vou dizer que não sejam cristãos, não são religiosos. Elas, a maioria toca o barco e ajuda aqui de alguma forma. Mandar um abraço para a missionária Petrolina, aquele abraço, Deus abençoe a senhora, onde a senhora estiver. Para a irmã Alessandra Avalier, sempre quando pode, quem quiser contratar aí serviços de limpeza gerais aí em casa, faxina, é só falar com ela que ela é a melhor que tem aí. Boa, tá precisando aí, tá, poxa, pastor, não sabe não, então hoje eu estou botando aí, quem quiser passa aqui, a irmã é boa de trabalho, beça, de confiança, tá? E quiser, passa, procura, entra aqui, pega meu número aí no Facebook, entra aí, pede que eu passo o endereço, quem quiser, aqui de Seropédica, Então, irmão, é isso que eu estou te falando. A gente poder ajudar uns aos outros, a gente poder trabalhar uns aos outros. Em 1 João, vamos lá para 1 João.
1 João, 1 João, 1 João, 1 João, 1 João, 1 João, 1 João 3,17. Olha só. Que pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos de verdade diante dele, asseguraremos nosso coração. Prestou atenção, irmãos? Não amemos só de palavra, mas de atitude e em verdade. Que esse papo de cristão de hoje aqui, não é um papo teológico, não. É um alerta para que nós não venhamos perder, que esse fogo venha não só acender em dias de festas, não só acender no dia que vem um pregadorzão, pregadorzona, não sei da onde aí, né? Mas esse fogo venha estar aceso dentro de nós, essa chama missionária, para os nossos irmãos. Porque tem muita gente que quer ir lá para a África, para fazer missão na África, na Angola, lá não sei aonde, mas o vizinho do lado tem filhos metidos nas drogas e a igreja não faz nada por isso. O outro precisa de ajuda financeira, alimento ou o que seja, mas mira a África, mira os outros continentes. E nós não podemos. Primeiro, Deus, sara a nossa nação, cura do nosso povo, nos abençoa de uma forma transbordante para que nós possamos abençoar mais e mais pessoas. Mas antes, Deus falou a Josué: faça por onde o que? Eu te ajudarei. Vamos fazer a nossa parte. Que esse programa venha a ser um alerta, né, para os demais. Vamos parar de botar nomenclatura em tudo, e tudo que nós fazemos, dividimos os cultos hoje é divididos, os cultos hoje é cultos para as crianças, cultos para adolescentes, cultos jovens, cultos como a Bíblia fosse diferente dos cultos. Cara, a Bíblia é para não. O culto não é para o jovem, o culto não é para as crianças, o culto não é para as varoas, o culto não é para os varões, o culto não é para a denominação, o culto é unicamente, exclusivamente para Deus. Ok? Ah, pastor, mas lá tem libertação. Claro que tem. Nós estamos cultuando o Deus que liberta. Ah, pastor, lá tem cura. Tem. Porque nós estamos cultuando que é um Deus que é médico dos médicos. Ah, pastor, mas lá tem famílias voltam ao si, famílias se regeneram. Nós estamos cultuando o Deus que ama a família. Vamos cultuar somente a Deus. E vamos voltar para as Escrituras, tá? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs, né? Que possam ter essa semana de quem estou aí, cheio com a paz que excede todo entendimento. E que o amor de Deus e a união dos santos e a consolação do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento humano venha estar com vós. Não só hoje, na segunda, mas todos os dias da sua vida, até a volta do Senhor Jesus. Fique na paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Até o próximo programa, tá? Até o próximo programa.